Sejam muito bem-vindos, assinantes do canal, e você que ainda não é assinante, por favor, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje é um vídeo muito especial, eu vou conversar com o autor e escritor Flávio Gordon, autor desse belíssimo livro, A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e Poder no Brasil. Flávio Gordon, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Prazer aí falar com você e com os seus seguidores aí. Muito obrigado, Flávio. Eu já começo essa nossa conversa perguntando a respeito das origens do próprio termo que você utiliza, né, que é corrupção, né, para tratar de forma específica da inteligência no Brasil. O que significa, então, esse tipo de corrupção que você quis explicar com exemplos ao longo do livro? Bruno, eu quis aproveitar um pouco a discussão tão em voga da corrupção praticada pelo PT, etc., esses escândalos todos do Petrolão, investigou, etc., e trazer esse termo corrupção no sentido habitual para um sentido mais profundo da corrupção que atinge não as finanças e o poder político, mas atinge a cultura, né? E aí a minha tese toda no livro é que essa corrupção desse nível praticada pelo PT, né, uma corrupção institucionalizada, só foi possível porque o PT conseguiu atingir um nível tal de hegemonia da cultura, do imaginário, das narrativas, né, que permitiu que ele mais ou menos aparelhasse o Estado completamente, como já havia feito nas instituições de cultura, etc., mercado editorial, do jornalismo, né? Então, a minha ideia era voltar mais ou menos para a década de 60, né? Quando a intelectualidade de esquerda, por paradoxal que possa parecer, né, em pleno regime militar, a esquerda passou a dominar todos os espaços culturais, né? E uma intelectualidade de direita foi praticamente banida do debate público naquela época, né? E a partir daquela década eu vim acompanhando os desenvolvimentos até chegar ao final dos anos 70, né, quando o PT foi fundado por intelectuais marxistas, muitos deles gramscianos, né? E aí eu fui analisando essa trajetória até o PT chegar finalmente ao poder de Estado, né, assumir o controle da máquina estatal, tendo ao seu lado já toda uma narrativa preparada para aceitar as suas práticas, para justificar ou para relativizar as suas práticas. E foi só por isso que ele conseguiu fazer tudo o que fez durante tanto tempo, né? Agora, Flávio, qual é a origem, ou quais são as origens desse processo que você detalha aqui no livro? Como é que essa intelectualidade de esquerda começa a desenvolver esse projeto e detonar esse processo que vai depois resultar nessa corrupção da inteligência? As origens são os intelectuais marxistas que tinham rompido do Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, e tinham começado a adotar as ideias do marxista italiano Antonio Gramsci, né? O que o Gramsci fez de importante, assim, tanto na teoria marxista quanto na prática? Ele fez uma reviravolta, né? Em primeiro lugar, ele reverteu aquela ideia marxista clássica de que a base econômica determina as superestruturas culturais e políticas, né? O Gramsci meio que inverteu isso. Ele falou, não, ao contrário, acaba determinando toda a prática, tanto a prática política quanto a economia e as instituições, né? O imaginário, o terreno do imaginário e da psique, né? E, por um lado, ele fez isso teoricamente, e na prática, ele adotaram uma estratégia muito mais gradualista de tomada do poder pelos comunistas, né? Em vez daquele modelo clássico leninista de ditadura do proletariado, uso da força, uso da repressão, né? O Gramsci propôs uma ideia sensual, né, de você criar antes um ambiente cultural propício para que, quando o Partido Comunista chegasse ao poder, as pessoas nem percebessem direito que o ambiente já estava totalmente moldado pelos valores, pelo imaginário. Então, esses intelectuais, no final da década de 70, que traduziram as obras do Gramsci para o Brasil, né,
intelectuais, e aí que eu falo, por exemplo, o Leandro Conder, o Carlos Nelson Coutinho, né? Intelectuais que na década de 60 eles começaram a traduzir o Gramsci, né? E no final da década de 70, vários desses intelectuais estiveram presentes na formação do PT, né? Que foi um partido que já surgiu com essa ideia, né? De uma coisa mais gradualista, de você ir aparelhando as instituições culturais primeiro, né? Para criar um clima de opinião favorável para quando finalmente chegasse o Estado, você tivesse a soma de uma hegemonia cultural e de um controle total da máquina estatal, né? No seu livro você apresenta conceitos muito bem definidos para depois desenvolver e dar exemplos, Flávio. Eu queria que você explicasse então para o assinante do canal, quando você fala em intelectual, assim como você também fala inteligência, o que você quer dizer quando menciona um e quando menciona o outro grupo? Pois é, eu uso o primeiro sentido que é adotado pelo Thomas Sowell, que é uma ideia de intelectual no sentido bem amplo, né? Que todos aqueles que trabalham com ideia, digamos assim, né? A formação da opinião pública. E aí o Sowell deixa bem claro no livro dele, Intelectuais e Sociedade, que não tem nenhum aspecto valorativo, né? Quando ele fala intelectual. Ele não está falando que o intelectual é que uma pessoa é inteligente, né? Ou mais inteligente, ou mais sábio do que o outro. Ele está simplesmente descrevendo uma função social, né? Então, por um lado, eu uso nesse sentido bastante genérico, e por outro, eu uso já no sentido também ampliado, né? Para quem o intelectual é aquele que favorece a chegada e a manutenção do Partido Comunista no poder, né? Então, são agentes de influência dos mais variados setores, né? Desde até sacerdotes progressistas, artistas, cantores, né? Qualquer figura pública e pessoa que tem uma certa influência na formação de opinião, o intelectual Gramsci, né? É o que ele chama também de intelectual orgânico, né? É um intelectual que colabora para o partido. Então eu uso basicamente nesses dois sentidos, né? E inteligência justamente seria a classe desse conjunto desses intelectuais que formam um grupo bastante coeso, de certa maneira socialmente homogêneo, né? Partilham mais ou menos da mesma visão de mundo, do mesmo background social, dos mesmos valores, e o processo dá forma ao debate público de acordo com seus princípios e seus valores, né? Isso é a ideia mais ou menos básica da inteligência, que é a palavra de origem russa, né? Acerca das consequências desse processo de corrupção da inteligência, Flávio, um deles você apresentou, que é a própria criação do PT e depois a atuação do PT quando no poder, né? E a eleição do PT, eu acho que parte também da eleição do PT é um trabalho dessa inteligência, desses intelectuais, dessa inteligência e tal. Além da criação do PT e da ascensão do PT ao poder, quais são as outras das principais consequências que você apresenta no livro e que são, enfim, são vistas hoje de forma muito clara na sociedade brasileira? Uma outra corrente que nesse período, da década de 60, é uma esquerda mais ligada aos costumes, né? Que seria, por exemplo, representada hoje partidariamente pelo PSOL, né? Já é uma outra vertente. Tinha essa coisa gramsciana, mas também tinha muitos marxistas ortodoxos dentro do PT, né? Então virou meio uma confusão entre essa coisa mais vanguardista e aquele marxismo mais clássico, né? Inclusive ligado a Cuba, ligado às ditaduras aqui latino-americanas, né? E a outra vertente, essa vertente mais do pessoal da contracultura, né? E aí muito influenciado por um outro intelectual que eu trato também no livro, o intelectual marxista, o Herbert Marcuse, né? Que foi, digamos, um dos pais fundadores da Revolução Sexual nos Estados Unidos, o movimento hippie, etc., né? E aí você vê que, a partir dessa época, né, os valores desses intelectuais começam a se consolidar na visão pública, mesmo sendo muito alheios aos valores majoritários da população brasileira, né?
Então, a partir daí, começa a se abrir um fosso muito grande entre essa elite cultural e intelectual, né, que é provinciana e muito tribal, né, e o restante da população, né, que a gente vem vendo em várias pesquisas sucessivas que o brasileiro é um povo relativamente conservador em termos de valores, né. Acabou de sair, por exemplo, uma pesquisa do Ibope Inteligência, né, agora, alguns meses atrás, mostrando que, inclusive, o conservadorismo brasileiro tem crescido, né, em temas como a legalização do aborto, que a imensa maioria é contrária, pena de morte, coisas do tipo, né. Então, por um lado, você tem esse povo mais conservador e essa inteligência de vanguarda, muito progressista em termos de valores e costumes, isolada, né, cada vez mais alienada da realidade, ainda assim dominando todos os espaços de representação cultural, né? Então, a gente tem uma crise de representatividade. Todo mundo fala de crise de representatividade, geralmente se referindo à política, né, aos partidos. Uma crise de representatividade no Brasil, que é uma crise muito dramática, é essa crise, esse abismo entre o povo e os seus porta-vozes, que deveriam ser os seus porta-vozes culturais, né? Então, o povo não se reconhece nessa elite cultural que detém os canais de meios de comunicação e difusão de ideias, né? E esse é um dos efeitos, para mim, mais dramáticos e cada vez mais perigosos, né? O Michel Houellebecq, um escritor francês, né, trata um pouco disso no livro dele, A Submissão. Ele fala que como é perigosa a situação, esse abismo entre a classe falante e a população, né? Como isso pode criar uma certa anomia com resultados imprevisíveis, né? Neste ano de campanha eleitoral, especialmente nesse momento, isso está aparecendo de forma muito nítida, né, Flávio? Eu queria só ouvir o que você tem a dizer, porque toda vez que os jornalistas de emissoras diferentes, para citar um caso da televisão, têm entrevistados alguns candidatos, e no caso específico, o candidato Jair Bolsonaro, essa dimensão que você acabou de relatar, ela fica muito clara, né? Muito evidente, né? Ontem, na entrevista do Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, né, que é o jornal com mais visibilidade do país, né, o jornal de maior audiência, o jornal mais importante, né, do país, você viu um exemplo muito claro disso, né? Por exemplo, teve um momento em que o Bonner estava perguntando a questão de homofobia, né, aqueles assuntos que a imprensa gosta muito de tocar, e aí ele corrigiu, digamos, uma expressão que tinha sido falada pelo Bolsonaro, que a Renata Vasconcelos citou, né, que é homossexualismo. Correto não é homossexualismo, é homossexualidade, né? Aí você vê que essa é uma discussão, digamos, um preciosismo vocabular que é restrito à militância LGBT, um grupo, sei lá, muito pequeno de pessoas, né? E você vê que um âncora do maior jornal do país está limitado por aquele vocabulário, para aquela discussão, que é uma discussão tribal e restrita, né? Ele nem se dá conta disso, né? O brasileiro, essa diferença entre homossexualismo e homossexualidade não faz nenhum sentido para 99% da população, né? Mas você vê que a sensibilidade do jornalista, ele tá presa a isso, ele responde muito mais às minorias organizadas, aos grupos de militância, do que a população em geral. Esse é um exemplo, a gente vê em todas as entrevistas do Jair Bolsonaro, isso fica muito claro, né? Como a imprensa está presa dentro de uma bolha, enquanto a população quer saber de, né, bandido, de violência, do tipo de barbárie, né? E a imprensa está discutindo isso. Banheiro trans, criança trans, ideologia de gênero, essas coisas que não interessam ao brasileiro de carne e osso, né? Exato. Só para explicar o nosso assinante, nós gravamos essa entrevista aqui no dia 29 e a entrevista do candidato Jair Bolsonaro aqui, o Flávio se recebe, aconteceu no dia 28, né, pela TV Globo. A própria forma como o jornalismo incorporou essa linguagem e essa ascensão cultural dessas minorias, Flávio, também é um dos sintomas ou das consequências dessa corrupção da inteligência, né? E tem um outro aspecto interessante, e eu queria te ouvir sobre isso, que é o seguinte:
esses grupos identitários, seja por questões sexuais, ou de gênero, ou de cor, eles acabam assumindo um protagonismo social em razão da imprensa apoiar essas agendas ou esses grupos, que são, que, no fundo, tenta simular uma representatividade que esses grupos não têm, né? Se você considera o todo, para dar o exemplo dos gays, enfim, esse grupo LGBT, esses grupos se colocam num debate público como sendo representantes de todos, mas no fundo não são, né? Esses grupos são representantes de si próprios. Exatamente. A cobertura que se faz desses grupos e dessas pautas é totalmente desproporcional com o tamanho que eles têm realmente na sociedade, né? E a gente vê, por exemplo, no meu livro eu menciono uma autocrítica feita por um ombudsman do New York Times, o Arthur Brisbane, né? E ele fala isso, como ele percebeu em determinado momento que ali na redação do Times, essas pautas, LGBT, feminismo, coisa do movimento negro, etc., como são extremamente superestimadas, né? E aparece o tempo todo como se elas fossem realmente o foco do interesse da população americana, né? E evidentemente não é. E no Brasil acontece a mesma coisa, né? Só que raramente a gente vê uma autocrítica nesse sentido, né? Porque eu acho que aqui, e aí eu comento um pouco no livro, aqui houve um isolamento muito maior, né? Um provincianismo ainda maior da nossa classe falante, né? Do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. E aí tem um pouco a ver também com a influência mais francesa que a gente teve aqui da intelectualidade francesa durante muito tempo, que já é essa coisa um pouco mais elitista, um pouco mais distanciada dos assuntos pragmáticos, né? Enquanto na Inglaterra, digamos, os intelectuais e os homens públicos, políticos, estavam um pouco mais misturados, né? E o modelo francês é um modelo que distingue bastante essas esferas, e o Brasil adotou muito esse modelo, inclusive na sua formação dos seus cursos de pós-graduação, etc., né? Isso eu também comento um pouco no livro. E é interessante que eu tento mostrar um pouco no meu livro como se dá esse processo dos jornalistas transmitirem as ideias que são produzidas por um ciclo muito pequeno de acadêmicos, né? Eu digo que o jornalismo é uma espécie de meio entre o público e a academia, né? Eles são profissionais que vivem na periferia da academia, que eu digo, né? Então, eles são muito sensíveis, né? Eles foram formados em cursos dominados, na maior parte, por professores de esquerda, por temas de esquerda. Então, eles são muito sensíveis a essas teses e eles acabam vocalizando muito essas teses para a população e acabam se distanciando de outros ambientes, né? Acabam ficando muito, muito presos nesse ciclo, né? Tem um aspecto interessante, e eu vou simplesmente reproduzir aquilo que eu ouvi de alguns amigos que conhecem bem a França e lá já residiram e estudaram nas grandes universidades francesas como Sorbonne, que é o seguinte: o que eles me relataram é que essa coisa do politicamente correto, das minorias, enfim, isso que a gente vê de forma muito ampla, né, e muito contundente em países como os Estados Unidos e hoje em dia até na Inglaterra, e para não deixar também de mencionar o caso do Brasil, na França é muito menor. E a gente tem uma impressão que é o contrário, né? Parece que a França tem essa coisa do politicamente correto, das minorias, muito mais forte dentro da academia ou até fora, né, nesse debate mais geral, do que nesses outros países. Eu não sei se você tem informações a respeito, Flávio, mas o que é interessante daquilo que você falou e mostra no livro é que, se por um lado o Brasil tem uma certa influência francesa, por outro lado, nesse aspecto específico da corrupção da inteligência, no que diz respeito a esses grupos, esses coletivos, etc., etc., eu acho que a França, e mais uma vez repito, baseado no relato de amigos que lá já estudaram e residiram, é muito menor do que Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Não, você tem razão. Eu estava falando da influência francesa, digamos, bem anterior, né? A partir do meados do século XIX e ao longo das primeiras décadas do século XX,
é que, digamos, criou um certo ethos intelectual que sobrevive até hoje, né? Eu estava falando especificamente dessa ideia, dessa um pouco elitista, do intelectual separado digamos, da vida prática, né? Por outro lado, você tem toda a razão. A partir dos anos 60, quem exportou para a gente toda essa ideia das políticas identitárias, do politicamente correto é a Universidade Americana da década de 60 em diante, né? E aí, inclusive, o Mark Cruz, que eu trato no livro, foi o grande pai dessa ideia nos Estados Unidos, né? Ele, da escola de Frankfurt e tal, foi um dos grandes influentes do movimento de contracultura nos Estados Unidos. É da onde surgiu essa coisa toda, né? Que, na verdade, digamos assim, é uma transposição da ideia marxista da luta de classes, né? E aí você tem luta de gêneros, luta de raças, né, etc. É sempre a ideia de você tratar a sociedade como divididas em guetos, né? Que é o modelo multiculturalista americano, que também é um pouco diferente do nosso originalmente, né? Que foi importado artificialmente para cá mais recentemente, sobretudo a partir do Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, né? O modelo multiculturalista é isso, ele se vê como uma nação em culturas, né? A parte, né? Não, e a gente tem um modelo muito mais, nesse sentido, da colonização portuguesa, foi muito influente, que é um modelo mais assimilacionista, né? Uma mesma nação com os povos miscigenados, etc., né? Enquanto os Estados Unidos adotam esse modelo mais inglês de colonização, né? Certo. Flávio, para encerrar, esse teu livro, já indico aqui para os assinantes do canal, vou colocar os links na descrição aqui do vídeo, não só do livro do Flávio, mas também os outros livros citados aqui pelo Flávio. O seu livro tem duas dimensões que eu acho que são importantíssimas para qualquer livro, que são a primeira, expor o problema de uma forma bastante detalhada, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista de exemplos concretos, né, para mostrar que a teoria tem a sua revelação, a sua manifestação na realidade. E o seu livro também, mesmo não sendo esse o objetivo direto, né, permite que a gente consiga, a partir do conhecimento desse problema especificamente, consiga pensar em soluções, em remédios, né, para se precaver desse tipo de problema, nesse caso a corrupção da inteligência. E eu queria então que você falasse quais são os principais remédios que você apresenta nesse livro, né, ou que a gente pode extrair desse livro para se precaver do ponto de vista individual e também para quem trabalha com isso, né, na área intelectual, ou para quem está nas redes sociais se manifestando contra vários resultados dessa corrupção de inteligência. Que tipo de remédios a gente pode extrair do seu livro? O primeiro remédio é você que está iniciando a sua vida de estudos e tal, é você evitar se prender, digamos, muito, muito precocemente em determinado grupo, em determinada facção, né? Isso a gente vê muito acontecendo na academia brasileira, né? Até em decorrência um pouco da hiperespecialização que a gente vê hoje em dia, né? Que nos cursos de humanas é uma coisa muito, muito preocupante. Você perde, digamos, o sentido mais humanista das ciências humanas em maneiras mais gerais, né? Então, a primeira coisa que o estudante tem que fazer é evitar correr cedo, ampliar o seu horizonte, o seu leque de leituras, de biografia, o máximo possível, e aí você vai ter que ler e mergulhar, né? Ler, ter um olhar empático, todo tipo de agentes intelectuais, ideológicas e políticas, né, que você puder, porque a gente tem autores importantes nos mais variados espectros, posições no espectro político, né? E você tem que olhar com esse olhar empático, né? O que o autor está querendo dizer, né? Qual é o contexto do autor, com quem ele está dialogando, né? E não fazer uma leitura que ficou muito, muito em voga no Brasil, que é a ideia de fazer uma leitura crítica, né? Muitos jovens ainda sem uma bagagem, sem uma estrutura intelectual, já querendo fazer leituras críticas
desde cedo, desde o começo, né? E aí isso prejudica bastante a compreensão e o próprio desenvolvimento da sua personalidade intelectual, né? Então, acho que um primeiro movimento é esse: você ser independente, você lutar o tempo todo com o que eu defino no livro como corrupção da inteligência, que é a ideia de você botar a sua inteligência em serviço de determinadas causas políticas ou ideológicas, seja elas quais forem, né? Você evitar prostituir sua inteligência nesse sentido. E, por outro lado, um meio que a gente tem para fazer isso hoje é a internet, né? Toda essa hegemonia que eu conto no livro, que foi construída pela esquerda ao longo de décadas, vem sendo desafiada muito fortemente, digamos, nos últimos 10 ou 5 anos, né? Através das redes sociais, através, por exemplo, dessa nossa iniciativa, desse nosso encontro aqui. Muitos intelectuais não esquerdistas, e muitas pessoas não esquerdistas, de modo geral, passaram a se encontrar, a se conhecer, trocar ideias, né, nas redes sociais. E, inclusive, isso está provocando uma reação muito forte da esquerda, que está tentando também assumir o controle desse meio. Eu, por exemplo, nesse momento que eu falo com você agora, estou censurado no Facebook, tomei um gancho por 3 dias, por fazer uma crítica à militância LGBT, etc. Não é a primeira vez que você tem esse problema. Sim. No Facebook, né? Sim, já tomei um gancho, acho que no começo de 2017, e muitas outras pessoas têm passado por isso, né? O Olavo de Carvalho, o Alexandre Borges, nosso amigo, também passou por isso. Mas ainda a internet é um meio, mesmo se não for no Facebook, vai ser em outro lugar, vai ser aqui no YouTube, como você está fazendo, né? A gente tem que estar sempre buscando novos canais e nunca usar desculpa, né? Nunca usar esse controle que a esquerda exerce sobre várias coisas como um pretexto para a gente se acomodar e não fazer nada, né? A gente, quem está querendo difundir ideias e crescer intelectualmente, não pode se dar ao luxo do comodismo e digamos, da autopiedade, né? A gente tem que ir em frente, tem que fazer, botar a mão na massa. É verdade, estou completamente de acordo. Flávio Gordon, autor deste belíssimo livro, eu recomendo vivamente: A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e Poder no Brasil. Flávio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Bruno. Sempre um prazer. Estou sempre às ordens aí. E estou ansioso para ler o seu novo livro. Tenho certeza que vai ser um sucesso aí. Pô, Deus te ouça, Flávio. Deus te ouça. Quero vê-lo no lançamento do livro no Rio de Janeiro. E você que é assinante, assim que as datas estiverem confirmadas, eu divulgarei aqui no canal. Se você gostou desse vídeo e se você ainda não é assinante, por favor, assine o canal, ative o sininho aqui para receber as notificações a respeito dessa conversa com o Flávio Gordon. Por favor, deixe suas perguntas aqui na descrição. Se você tiver algum tipo de questionamento ou dúvida, por favor, coloque aqui na descrição, que depois o Flávio certamente vai dar um jeito de responder aqui para os assinantes. Tá? Meu nome é Bruno Garchagin, eu sou cientista político e autor do livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima.